Daqui. Acender aonde, amor? Amados, olha só a hora, segunda-feira, 3h30 da madrugada. Por que estou acordando e fazendo esse vídeo aqui mesmo no escuro? Eu tenho um cachorrinho que quando dá essa hora, ele acorda. Por que eu estou acordando essa hora? Porque eu estou já me ajeitando, me organizando, me adiantar, estudar um pouco, meditar na palavra e ter mais tempo de sair em paz, né? Pedindo a Deus para Ele proteger, abençoar, não só a mim, mas aqueles que têm ouvido a palavra de Deus através da minha pessoa, meus familiares. E eu fico, talvez você não esteja vendo ele, né? Então vou acender a luz agora só para você ver o que é a diferença, às vezes, de um animal e de uma pessoa. Aí ele, ó, já tá uma hora dessa, 3h30 da manhã. Deixa eu pegar o celular aqui para registrar. E aí, irmão? Dá o celular aqui só para mostrar, ó, de novo. Pra você não falar que é mentira depois, ó. Segunda-feira, 26 de agosto. Botando aqui porque tô fazendo esse vídeo aqui de improviso, né? Aí você pergunta a uma pessoa, olha só, tá de fraldinha, que é para não estar urinando aqui dentro da casa. Aí às vezes você chama um filho e diz: meu filho, se levante e vamos orar. O que seu filho diz? Pelo amor de Deus, uma hora dessa, a pessoa não respeita o sono da pessoa. Ele, quando mal tá aqui a cama, acabei de me levantar, não vou filmar ali porque a minha esposa tá ali e tal. Mas olha só, gente, o que eu quero dizer com isso é que se a gente não fizer um esforço e clamar a Deus, esse é o tipo de jejum que Deus quer que você faça, sabe? Você não tem que parar de comer, você tem que comer a palavra, beber a palavra de Deus. Aí haverá mudança. Quando você falar, não vai ser mais sua boca não, vai ser o Espírito de Deus dentro de você falando, e as coisas vão acontecer. Muitas pessoas têm pedido para orar porque está passando por uma doença. Muitas pessoas pedem para orar porque está passando por uma fase que está desempregada. Deixa eu abrir a porta para ele, porque ele já está agoniadinho. Vai lá, vou já. Olha o rabinho dele. E é assim todos os dias. Ele vai lá para a sala agora. Mas que eu quero continuar. Eu quero continuar, meu irmão. Deus agora me deu de falar isso para você. Olha só, essa porta está fechada. E imagine que esse trinco aqui, ele só tem por dentro. Vamos dizer um exemplo. Aí Jesus está lá fora, batendo na porta. Ele bate todo dia, ó. Aí você continua dormindo sem escutar esse barulho. É o mesmo Jesus que diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Jesus está querendo bater na porta do teu coração todos os dias. E por que essa necessidade que Jesus faz isso? Porque Jesus ele tem muito poder para tirar qualquer problema que você esteja passando. Mas a palavra diz que é necessário que você busque em primeiro lugar o reino de Deus, e todas essas coisas que você está necessitando vai lhe ser acrescentado. Mas enquanto você não dá lugar ao Senhor Jesus Cristo para ele entrar na tua vida, ele não pode fazer isso. Porque se ele fizer isso, ele vai estar invadindo um direito seu. Mas quando você diz e levanta a mão e reconhece que é pecador e diz: Senhor, hoje diante de pessoas, dos meus familiares até e dos seus familiares, você pode fazer isso. Eu levanto a mão e te reconheço que tu viestes à terra, que és filhos de Deus, que fosse morto, mas ressuscitado ao terceiro dia, e hoje está à direita de Deus. Eu te reconheço como meu único e suficiente Salvador. Serás salvo, pois a palavra diz lá em Romanos 10, diz assim: se com a tua boca confessares e no teu coração creres de verdade que Jesus foi ressuscitado e está à direita de Deus, serás salvo. Então é nesse momento que você vai ter uma nova vida.
E o Senhor vai começar a fazer mudanças, meu irmão. Então é isso, às vezes eu me acordo e Deus diz, vai, fala, ou diz. Então foi o que aconteceu agora, nesse momento. Meu irmão, se esse cachorro consegue, quanto mais vós, façam um esforço. Comece a fazer isso todos os dias. Se sacrifique, durma menos, leia mais, coma menos, leia mais, beba menos, leia mais. Tudo faça mais na palavra. Quando você for falar, você só vai conseguir falar de Cristo. Quando você for respirar, você vai respirar Cristo. Quando alguém te fizer uma raiva, você vai se lembrar de Cristo. E o que Cristo fazia quando as pessoas estavam batendo nele? Ele perdoava. Ele entendia que elas não conheciam ele como Filho de Deus, porque a elas não tinha sido revelado. Então Deus está te revelando que você tem que mudar. Olha só o movimento. Se a porta estiver fechada, aquele cachorrinho que saiu agora não pode entrar. Não é isso? Assim também é uma pessoa. E assim também é o Senhor Jesus. É isso. Se você manter a porta do seu coração fechada, sua mente, ele não vai poder entrar. Mas se você abrir a porta, haverá mudanças. Olha só ele ali, ó. Eu não combinei. Olha onde ele está já. Ele escutou a porta abrir. E ainda mais Jesus, meu irmão. Então pensa nisso. Os meus vídeos são assim, de imprevisto, porque eu creio que Deus faz funcionar. Você não tem como falar e dizer que eu treinei esse cachorro. Mas olha só, Sansão, vem aqui, por favor. Vem aqui, eu vou deixar você sair de novo. Vem, olha o rabinho dele. Vem aqui, olha ele sai olhando, gente. Olha, como é que eu planejo uma coisa dessa, meu Deus? Hein, pai? Se eu abro a porta, ele vem, meu irmão. Mesmo jeito, é o Senhor Jesus, né, pai? Se você abrir a porta, ele vai vir. Mas agora vamos ver. Que Deus abençoe vocês grandemente, que vocês possam ter entendido, meu irmão, que o melhor trabalhar para Deus é assim, natural. Que Deus os abençoe grandemente e que você entenda, meu irmão. Jesus disse certa vez: eu sou a videira, vós os ramos. Se vós permanecerdes em mim, darás muitos frutos. Mas enquanto permanecerdes distante, o que acontece quando a folha cai da árvore, ou o galho cai da árvore? Começa a secar com o tempo. E depois que seca, o vento leva para qualquer lugar. E depois que esse galho, essa folha vai para qualquer lugar, o que é que pode acontecer? Vai acontecer que alguém vai pegar e vai terminar queimando este galho. É isso que vai acontecer contigo, meu irmão. Se você se afastar da videira, que é Jesus Cristo, um dia haverá um julgamento. E a palavra diz que qualquer pessoa que morreu sem antes ter se arrependido dos seus pecados, sem antes ter entregado a vida ao Senhor Jesus Cristo, sem antes ter reconhecido Ele como Filho de Deus, a palavra diz que esses irão para o fogo eterno. Meu irmão, imagine você já foi na praia alguma vez e tomou aquele banho de sol e ficou muito bronzeado, e quando chegou em casa você ainda continuou sentindo à noite aquela temperatura do sol na pele, e você tem que tomar um banho ou pôr algum pano em cima molhado para esfriar. Desse jeito é o fogo eterno. Imagine você afastado de Deus, sentindo uma quentura, sem ninguém poder te aliviar. Você querer clamar a Deus e Deus não te ouvir. Você sabe, muitas vezes as pessoas pensam que o inferno não existe, mas deixa eu te falar. A palavra de Deus diz que todas as coisas foram criadas por Deus, as visíveis e as que são invisíveis. O inferno ainda é, no momento, para nós seres humanos, uma coisa invisível, mas ele existe. Jesus disse que certo homem morreu, e este homem era rico, e também outro homem morreu naquele mesmo dia e era pobre. A palavra diz que o rico foi levado para o inferno porque não tinha recebido a palavra, porque não tinha acreditado em Deus. Mas o pobre, mesmo ele comendo, ele sentia vontade de comer as coisas que sobravam da casa daquele rico, e aquele rico não dava. Você pode observar na palavra que a palavra diz assim: o pobre, ele tinha desejos de se alimentar das comidas que saíam da casa do rico, que sobrava. Ele tinha desejo
Desejo não significa que ele tinha direito de comer, ele desejava comer, mas a ele não era dado. A palavra diz que aquele homem pobre que vivia ali próximo da casa daquele rico, ele era um homem que tinha feridas. A palavra diz que os cachorros vinham lamber as feridas deles. E por quê? Por que os cachorros conseguiam lamber? Porque aquele homem estava tão fraco e tão doente que ele não conseguia com as próprias mãos expulsar os cachorros. Agora imagine, meu irmão, um cachorro lambendo tuas feridas com as patas, arrancando um pedaço da tua pele e sem ninguém poder te ajudar. Mas a palavra diz que aquele homem, ele clamava a Deus, ele clamava a Deus, ele acreditou em Deus, e quando ele morreu, a palavra diz que anjos vieram buscá-lo e levaram para o seio de Abraão. Aí a palavra vai dizer também que, Senhor, a palavra diz pelo Espírito Santo que o homem que estava no inferno, que era rico na terra, que tinha as coisas, que vivia um beber, curtir, sem ajudar o próximo, sem amar ninguém, ele disse: Pai Abraão, permite que Lázaro, o homem que eu vejo daqui de longe, sendo agora abençoado, sendo protegido, permita ele molhar o dedo na água e tocar na minha língua. Aí Abraão disse: filho, lembra, tu fosses bem sucedido na terra, tivestes empresa, era rico, mas tu nunca ligaste para as coisas de Deus. Já este aqui que os cachorros lambiam suas feridas, que sofreu, que passou fome, necessidade, passou frio, foi humilhado, desprezado, não tinha família, abandonado, jogado, o qual tu nunca permitiste nem que ele comesse do teu lixo, porque ele só desejava. A palavra não diz que ele comia. Tu lembras disso? Aí ele disse: pai Abraão, fala, manda alguém ir aos meus irmãos. Abraão disse: eles já têm os profetas, eles têm Moisés, eles têm a Bíblia, eles que creem no que está escrito na Bíblia, pois eu não vou mandar ninguém. Olha só, meus amados, Deus não mandou mais ajuda, porque tudo tem um limite, tudo tem um limite, tudo tem um limite. Quantas pessoas não já falou com você? Quantas pessoas não já falou de Jesus Cristo para você? E você está dando, sabe o que é que você está dando como resposta? Fechando a porta para estas pessoas. Mas chegará o tempo que quando você procurar Jesus, que procurar a Bíblia, que procurar algum servo de Deus na face da terra, não vai estar. Sabe por quê, meu irmão? A palavra diz que seremos arrebatados. E aqui, como tu nesta casa, você só vai ver escuridão. Imagine um lugar sem luz, imagine um lugar sem amor, imagine um lugar sem... Agora olha a diferença quando você vem para a claridade, para a claridade, para a claridade. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Vós estão sobre a face da terra e nas trevas, porque o mundo jaz no maligno. O mundo está vivendo pelo reino de Satanás, porque Deus assim permitiu. Mas chegará uma hora que Satanás, ele vai conversar com você frente a frente. Sabe por quê? O que o impede do Satanás de destruir, como ele já tem destruído muitas pessoas, é a presença do Espírito Santo de Deus. Mas quando Deus leva o Espírito Santo dele junto com a igreja, que é as pessoas que crerem nele, que é esses loucos que ficam na praça pregando o evangelho, esses loucos que entram dentro dos transportes falando que Jesus está voltando. Você sabe qual foi a maior pregação que Jesus Cristo fez? Ele falava: arrependei-vos, arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Sabe qual foi a pregação de João Batista? Arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Sabe qual foi a pregação dos discípulos de Jesus Cristo? Arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Sabe qual foi a pregação dos profetas? Era diferente. A pregação dos profetas era assim: eis que Deus enviará o Salvador, eis que Deus enviará um Salvador. Mas ninguém acreditava, até que um certo dia, um homem, o cabeludo, o barbudo, de cabelo grande, de roupa simples, apareceu sobre a face da terra. Seu nome, Jesus Cristo, o Nazareno. Seu nome, Jesus Cristo, Jesus Cristo, o único, o Filho de Deus, pelo qual vem a salvação.
salvação, tanto primeiro do judeu, depois dos gentios, que somos nós que estávamos afastados, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. É que Ele me levanta nesta madrugada para clamar pela tua família, por você, e para agradecer o grande feito que Ele fez na vida de uma mulher chamada Dona Gorete, uma mulher que se ajoelhava para imagens. Dona Gorete era uma mulher que só acreditava que Maria era salvadora, até que ela leu na palavra que diz assim, lá em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, porque só há um Deus, porque só há um mediador entre Deus e os homens, a saber, Jesus Cristo, o Filho de Deus. E aí, meu irmão, você vai querer vir para um lugar de luz no final da sua vida, junto a Deus, ou você vai querer, olha só a diferença entre a luz e a escuridão. É isso que você tem que decidir, meu irmão, na sua vida, luz ou escuridão. Jesus, ele disse, eu sou a luz do mundo, mas ao diabo Deus revelou, eis o Deus das trevas. Escolha hoje, porque a palavra diz que após a morte você não tem direito. Viu o que o homem rico pediu? Apenas para que molhasse a língua dele. Qual foi a resposta? Não, você não quis em vida aceitar Jesus Cristo. Você não quis em vida saber do Espírito Santo de Deus. Você não quis em vida saber da luz que veio ao mundo em forma de homem. Pois a palavra diz que no princípio ele era o verbo, e o verbo se fez carne, e o verbo habitou entre os homens, e o verbo era Deus. A palavra diz que Jesus Cristo disse certa vez, eu e o Pai somos um, porque o que o Pai faz, o Filho também faz. Se Deus ressuscita, o Filho ressuscita. Aí tinha um grupo de homens saduceus. Os saduceus eram homens que não acreditavam em ressurreição, eram homens religiosos que achavam que sabia pregar evangelho, que sabia a escritura. Aí Jesus fez, sabe o que? Permitiu um amigo dele chamado Lázaro também morrer. A palavra diz que já era o 4º dia, e o corpo fedia, e o corpo não prestava para nada. Aí Jesus disse, vou mostrar hoje quem é o Filho de Deus, quem sou eu. Aí Jesus diz, Lázaro, vem. E Lázaro já não fedia mais, acabou o mau cheiro de um minuto para outro. E as pessoas disseram, nossa, cadê o mau cheiro da podridão? Parou. E daqui a pouco aquele que estava morto, que chamava-se Lázaro, vem andando, Lázaro, vem andando Lázaro. Lázaro já não está mais morto. E a irmã de Lázaro, que chamava Maria e Marta, começaram a ficar olhando, e aquelas pessoas começaram a ficar olhando, e ali tinha saduceus, e ali tinha judeus, e ali tinha fariseus, e ali tinha escribas, e ali tinha todo mundo que dizia que ele não era filho de Deus. E agora a prova viva, Lázaro andando, ressuscitado por Jesus Cristo. Agora eu te pergunto, Maria ressuscitou quem? Ninguém. Me mostra o milagre de Maria. Maria é apenas uma mulher que foi escolhida por Jesus. Aliás, vocês católicos, vocês não querem aprender sobre o poder da palavra de Deus. Observe uma coisa. Jesus disse certa vez para os homens que o questionaram. Jesus disse, eu vi Abraão. Aí disseram, como tu podes ter visto Abraão, se tu não tem 50 anos? Abraão viveu há muitos anos atrás. Aí Jesus disse, eu sou, antes que o mundo existe, eu já existo junto do meu Pai. Eu vim para a terra, mas não sou da terra. Então vocês não querem aprender isso? Deixa eu te dizer uma coisa, católico ignorante. Jesus Cristo é quem fez Maria. Jesus Cristo é quem é o pai de Maria. Jesus Cristo é o princípio de todas as coisas. Se ele é o princípio de todas as coisas, ele foi o primeiro ser a ser formado no céu. Ele é criatura espiritual. Ele está além da sua imaginação, meu irmão. Creia nisso. Essa é uma pregação pequena que o Senhor me deu agora pela madrugada.
é 3 e pouco da madrugada, mas Deus diz: se levanta do teu sono, porque eu quero falar contigo. E quando Deus quer falar com a gente tem que obedecer, que é servo. E eu digo: eu tenho que registrar, Senhor, porque se essas coisas ficam na minha memória, eu passo o dia incomodado. Então eu não gosto mais de ficar incomodado. Então recebe a palavra. Olha, Deus diz para você, católico, que anda falando com imagem, Ele diz: esse que vos fala não pode mentir, porque senão perde a salvação. Então escuta o que eu vou falar pela boca dele. Quem fala com imagens não está falando com Deus, não está falando comigo, não está falando com meu espírito, está falando com Satanás. Quem se ajoelha para a imagem está desobedecendo a uma ordem que o meu filho Jesus deu. Jesus disse, Satanás disse para Jesus Cristo na tentação: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Jesus disse: mas está escrito, só a Deus deves prestar culto, adoração. Satanás, retira-te. E Satanás se retirou. E sabe por quê? Porque o meu Jesus, o meu Senhor, o meu pastor, o Filho de Deus, tem poder sobre toda a criatura. Mas sabe o que está acontecendo com você? Você está sendo incrédulo. Incrédulo é esta pessoa que, apesar de milhões de pessoas estar dizendo que Jesus já falou e afirma pela palavra lá em João 14,6, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Se os meus pais hoje, seu Manuel e Dona Maria Lúcia, não se entregaram ao Senhor Jesus Cristo, e Deus permitir a morte deles dois, sabe o que vai acontecer? Todos os dois vão para o inferno. E se eu tenho coragem de dizer na cara do meu pai, da minha mãe, que eles vão descer a sepultura e vão para o inferno se não entregar a vida a Jesus Cristo, quanto mais a você, meu irmão. Sabe por quê? Deus não vai mudar os planos dele por mim, nem por você, nem por ninguém. A palavra já está dizendo: ninguém vem ao Pai senão por mim, assim diz o Senhor Jesus Cristo.